Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no capítulo 6 do livro de Atos. Nós vamos do verso 1 até o verso 7. Atos, capítulo 6, de 1 a 7. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Até aqui, queridos. Oremos mais uma vez. Ó Senhor, que quadro maravilhoso da Tua igreja no princípio, de crescimento, de comunhão, de fraternidade, de ajuda. Pedimos, nosso Deus, que Tu nos dês dias de refrigério. Pedimos, ó Pai, que as nossas igrejas possam retornar a um padrão bíblico de vida, de serviço, de missão. Ajuda-nos quando estudamos esse livro, que nos é dado, ó Deus, para mostrar o que o Senhor fez no passado e o que o Senhor pode fazer hoje. Ajuda-nos e dá-nos o entendimento correto para interpretar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, esse texto é bastante conhecido, geralmente ele é apontado como sendo a origem do ofício do diaconato na igreja. E é sobre esse texto que nós iremos tratar nessa noite. Vamos lembrar o que é que veio antes. É sempre uma boa regra a gente colocar a passagem dentro do seu contexto maior. Na passagem anterior, nós vimos que os apóstolos foram presos pela segunda vez, foi a segunda perseguição movida contra eles pela liderança dos judeus em Jerusalém. Mas à noite eles foram libertos por um anjo. E o anjo trazia uma mensagem da parte de Deus, que eles deviam voltar ao templo, onde haviam sido presos, e lá continuar a pregar a Cristo, falar a respeito da ressurreição do Senhor Jesus. E então, no dia seguinte, eles fazem isso, e quando o Sinédrio reunido manda buscá-los na prisão, descobrem que a prisão está vazia e que eles estão lá no templo pregando o Evangelho. São trazidos à presença dos líderes judaicos, que os interrogam, e Pedro tem a oportunidade de, pela segunda vez, pregar diante das autoridades. Depois da palavra de Gamaliel, um fariseu que ponderou e pediu que o Sinédrio não matasse os apóstolos, porque esse era o desejo deles, o Sinédrio então resolve soltar, não sem antes chicoteá-los. 50 açoites com chicote de couro, e depois eles são libertados e saem de lá regozijando pelo fato de terem sido considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. E o texto diz, final do capítulo 5, que no verso 42, todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Quer dizer, estavam nem aí para o que o Sinédrio tinha dito, porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E eles continuaram o trabalho de pregação ali em Jerusalém. O que vem em seguida, o texto que nós lemos, ele tem como objetivo registrar o crescimento contínuo da igreja, apesar das perseguições, as medidas que os apóstolos foram obrigados a tomar à medida que problemas surgiram dentro da comunidade, registrar a origem do ofício do diaconato e preparar os leitores para 2 eventos que virão em seguida. A morte de Estevão, que é um dos 7 que vai ser escolhido, e depois, no capítulo 8, a missão de Filipe entre os samaritanos,
e Filipe também é um dos 7 que serão escolhidos aqui. Então, essa passagem meio que é uma transição daquela primeira etapa da programação que Jesus deu aos discípulos de pregar o Evangelho, começando em Jerusalém, Judeia, Samaria e assim por diante, porque a partir daqui nós vamos ver o Evangelho já se deslocando para esses lugares, começando com o sermão de Estevão, que foi ali em Jerusalém, mas já apontando na direção dos gentios, e em seguida o ministério de Filipe, já entre os samaritanos. Então, essa passagem é importante por todos esses motivos que nós temos diante de nós. Nós temos aqui, nós vamos dividir em algumas partes. A primeira, o problema que aconteceu em decorrência do crescimento da igreja, que é o verso 1. Depois, as providências que os apóstolos tomaram para resolver o problema, que está aí do verso 2 até o verso 4. Depois, a eleição dos homens que haviam sido indicados para resolver o problema, está aí no capítulo 6, do verso 5 até o verso 6, e, por último, o efeito e o resultado dessa providência, que foi que a igreja continuou a crescer. Então, vamos lá, vamos passo a passo aqui, porque o texto é muito rico e ele traz muitas lições preciosas para a igreja do dia de hoje. Em primeiro lugar, o problema. O problema está aí narrado no verso 1, foi uma murmuração, começou a haver uma queixa dentro da comunidade de cristãos ali em Jerusalém, por conta do esquecimento das viúvas na distribuição diária. Algumas coisas para nós lembrarmos antes de podermos entender isso aqui. Primeiro, havia uma preocupação grande em Israel com as viúvas, porque a lei de Moisés trazia várias regulamentações protegendo as viúvas e encorajando os israelitas a cuidar das viúvas como sendo o segmento mais pobre e vulnerável de toda a população. Então, os judeus sabiam disso. E em Israel havia esse tipo de ação, especialmente os sacerdotes e levitas. Eles administravam parte do dinheiro que era trazido ao templo para cuidar das viúvas e dos pobres e dos necessitados que havia em Jerusalém. Então, isso era alguma coisa que era do conhecimento já de todos os judeus. Outra coisa que é importante a gente lembrar é que, quando a igreja surgiu, lá no dia de Pentecostes, ela também manifestou uma preocupação com as viúvas que havia no meio daqueles que se converteram a Jesus Cristo. Terceira coisa, em cima disso, nós tivemos alguns episódios já de generosidade. Nós vimos como irmãos vendiam propriedades, vendiam terrenos e traziam dinheiro e o resultado da venda aos pés dos apóstolos para que fosse administrado aquelas pessoas que tinham necessidade. Uma terceira coisa que a gente tem que lembrar é que a primeira comunidade de discípulos, que a gente chama às vezes de igreja primitiva, ela era composta culturalmente de 2 grupos. Era composta dos judeus que haviam nascido em Jerusalém e que falavam hebraico ou aramaico, eram chamados de hebreus, e de judeus que tinham nascido fora da Judéia, na dispersão, em alguma província do Império Romano, e que agora estavam morando em Jerusalém, que eram chamados de helenistas. Da palavra grega, elade, que significa Grécia, ou gregos, que era o termo geral que era usado para os gentios naquela época, ou quem nascia entre os gentios. Então, tinha 2 grupos culturais dentro da igreja em Jerusalém. Os judeus de pedigree, que eram os que tinham nascido ali em Jerusalém, na Judéia, nas cidades circunvizinhas, e os judeus que tinham nascido fora daquela região, mas que estavam agora morando em Jerusalém e que geralmente falavam grego, que era a língua franca daquela época. Então, no dia de Pentecostes, muitos desses judeus que tinham nascido na dispersão tinham vindo para Jerusalém para adorar e se converteram com a pregação de Pedro no dia de Pentecostes, e muitos ficaram ali em Jerusalém mesmo, o que trouxe um problema para a igreja, que era a questão do sustento. A igreja, que tinha 120 membros, de repente, com um sermão só, cresceu para 3.000 ou mais. E como ajudar esse pessoal? Esse pessoal precisava comer, precisava de auxílio.
Isso foi resolvido com aquele expediente de irmãos que tinham condição vender suas propriedades e bens e entregar o dinheiro para que fosse administrado aos necessitados, especialmente às viúvas, o segmento, como já dissemos, mais vulnerável e necessitado na sociedade daquela época. Uma outra coisa que nós precisamos lembrar para entender essa passagem aqui é que, a princípio, os apóstolos assumiram a administração total da igreja. Eles não somente lideravam a igreja espiritualmente, ministravam a palavra e os sacramentos, mas eles cuidavam também dessa parte. Provavelmente, essa distribuição era de comida ou de dinheiro, porque em alguns casos que nós vimos, no caso, por exemplo, de Ananias e Safira, eles trouxeram o preço da venda do terreno e colocaram na mão dos apóstolos. Então, a administração que era feita aos pobres consistia em distribuir dinheiro, para que eles pudessem comprar o que precisavam, ou alimento, ou qualquer outra coisa que ajudasse a aliviar. E os apóstolos estavam também responsáveis por isso aí. Então, esse modelo, eram 12 apóstolos, e a igreja rapidamente passou do número de 5, 6, 7 mil pessoas. Então, dá para ver que não vai dar certo esse modelo. 12 pessoas não tem como administrar ou cuidar de uma comunidade que já passou de 6, 7 mil pessoas e crescendo, como era o caso da igreja em Jerusalém. É à luz desses fatos que nós podemos entender o que nós temos aqui diante de nós e qual foi o problema que surgiu. Diz aí no verso 1 que isso aconteceu naqueles dias. Que dias? Os dias anteriores, onde se deu a perseguição contra os apóstolos e nos quais a igreja continuava crescendo. Então, durante aquele período de crescimento, de expansão da igreja, com a expansão veio também o problema. Eu sei que todo mundo quer que as igrejas cresçam, mas quanto maior a igreja, mais problemas ela traz. Isso não quer dizer que igreja pequena não tenha problema, tem. E às vezes é até pior, porque todo mundo conhece todo mundo. Uma igreja grande tem um problema, se perde no meio da multidão. Mas o tamanho do problema é geralmente proporcional ao tamanho da igreja. E é o caso aqui. Diz aqui que, aumentando o número dos discípulos, houve uma murmuração. Então, a murmuração começou com o aumento da igreja, a ponto de que os apóstolos e as pessoas que talvez estavam encarregadas de fazer essa administração não estavam dando conta de fazer direito. Duas possibilidades aqui. Primeiro, não houve nenhuma má intenção de quem estava responsável por distribuir o dinheiro e a cesta básica com as viúvas. É simplesmente que a igreja cresceu demais e eles não tinham condição. Quando a gente pensa em igreja aqui, em Jerusalém, não fica imaginando um templo para 6 mil pessoas. Esses 6, 7 mil cristãos se reuniam nas casas. Então, pensa você saber o que é que os cristãos que se reúnem naquela casa estão precisando e de que maneira nós vamos atender aquela necessidade. Olha o tamanho do problema que isso representava. Então, essa é uma possibilidade. Com o aumento do número e considerando o sistema de casas-igrejas, era praticamente impossível ter uma administração correta das ofertas e das cestas básicas para os pobres e necessitados, especialmente as viúvas. Existe uma segunda possibilidade de que isso era feito por causa do preconceito. Havia, de fato, um preconceito dos hebreus, que eram os judeus de fala aramaica, hebraica, que moravam em Jerusalém, para com os helenistas, que eram os judeus nascidos fora de Jerusalém e que falavam grego, ou que era a língua franca daquela época. Havia esse preconceito. Então, não é impossível, uma vez que os hebreus eram a maioria, que eles estavam encarregados de fazer esse tipo de ministério e davam preferência às suas próprias viúvas, esquecendo as viúvas dos irmãos que eram de fora de Jerusalém. Não é impossível. O texto não dá nenhuma sugestão sobre a causa real, a não ser informar que isso aconteceu durante o crescimento do número de discípulos, o que talvez leve a gente a se inclinar pela primeira hipótese, uma vez que no texto também não tem nenhuma repreensão ou não há nenhuma correção de intenções. Então, não parece ter sido preconceito, não é como alguns querem dizer, mas provavelmente é o resultado de um crescimento
muito grande, muito rápido, sem uma estrutura conveniente. E as viúvas estavam sendo esquecidas, o que provocou a murmuração. A murmuração tinha razão de ser, mas ela não é a reação correta. Não é a reação correta, porque a murmuração é uma reclamação e um colocar de culpa implícito. Quando a gente está murmurando, reclamando, não está satisfeito dentro da igreja, representa isso aqui. Os apóstolos entenderam que tinha potencial aqui para a primeira divisão da igreja cristã. Já pensou? Aqui a igreja escapou por um fio de se dividir. E teria nascido duas igrejas, comunidade evangélica hebraísta em Jerusalém e a comunidade evangélica helenista em Jerusalém. Qual foi a causa da briga? Não foi doutrinária, mas foi a questão da divisão da cesta básica entre as viúvas. Boa parte das vezes, divisões entre os evangélicos acontecem por questões administrativas e não por questões doutrinárias, por questões de culto à personalidade, líderes que têm ou que desejam espaço e poder, e não por questões doutrinárias. Aqui havia potencial para uma divisão. Não fora a ação imediata dos apóstolos dirigidos por Deus para resolver, que é o que nós vamos ver agora, do verso 2 até o verso 4. Aqui nós lemos o que é que os apóstolos fizeram diante da ameaça que aquela murmuração poderia trazer para a unidade da igreja. Primeiro, eles convocaram a comunidade dos discípulos. É a primeira vez no livro de Atos que os discípulos, os apóstolos, são nomeados como 12, porque até aqui era Pedro e os 11. Então é a primeira vez que eles são chamados de 12, e aqui sepulta de vez aquela ideia de que no livro de que os apóstolos tinham errado quando escolheram Matias no lugar de Judas, porque o lugar era de Paulo. Se eles fizeram errado, e Matias não era para ter substituído Judas, e sim o apóstolo Paulo, o autor de Atos, inspirado pelo Espírito Santo, não teria usado o termo os 12, porque está indicando que o número está completo, ou seja, ratificando a eleição que aconteceu no capítulo 1 de Matias, como sendo o apóstolo que iria tomar o lugar de Judas. Então, os 12 apóstolos que estavam na liderança da igreja, eles convocaram a comunidade dos discípulos. Com certeza não foi uma reunião aqui de todos os 6, 7, 8 mil pessoas que haviam ali em Jerusalém, até porque não tem lugar para reunir todo esse pessoal, não é? O lugar mais amplo que tinha o Pórtico de Salomão, que era uma passarela coberta, que ficava do lado leste do templo. Ali daria talvez umas 3, 4 mil pessoas. Então, é provável que essa reunião tinha um grande número, um número representativo dos cristãos que havia em Jerusalém. Eles foram convocados pelos 12. Também é a primeira vez que aparece a palavra discípulo no livro de Atos. E é interessante que Paulo, nas suas cartas, nunca se refere aos cristãos como discípulos. Mas Lucas, aqui em Atos, constantemente chama os cristãos de discípulos. E é muito interessante. Cristo chamou 12 discípulos, e esses 12 discípulos, por sua vez, fizeram discípulos, que fizeram discípulos, e chegamos até aqui, nós que somos discípulos de Cristo, através de toda essa geração. Os 12 convocaram a comunidade dos discípulos, e eles trouxeram um parecer, uma proposta, na verdade, uma orientação sobre como aquele problema seria resolvido. Primeiro, eles se negaram a assumir mais uma tarefa ou um encargo além daqueles que eles já tinham. Eles dizem no verso 2, não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. A gente não deve pensar aqui que eles estão considerando esse serviço para as viúvas e o cuidado dos pobres como alguma coisa inferior ou como alguma coisa desprezível comparado com o glorioso ministério da palavra. Eles estão apenas dizendo que eles não podem fazer as duas coisas. Não é correto eles abandonarem a pregação da palavra para resolver aquele problema, para cuidar da distribuição, uma vez que eles haviam sido encarregados pelo Senhor Jesus de pregar o Evangelho e levar a palavra de Deus até os confins da terra. Então, com muita sabedoria, muita humildade, sem apego ao poder
E desejando o melhor da igreja, eles estavam dizendo: nós não vamos fazer isso, nós não vamos assumir a responsabilidade de cuidar dessa área importante da vida da igreja. Que esse assunto era importante vai se verificar pela qualificação que eles colocam para as pessoas que vão tomar conta daquilo ali. Não era qualquer um, mas eram pessoas que tinham qualificações espirituais e morais para poderem atender a essa questão das viúvas. Então, não devemos pensar, aqui no final do verso 2, não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Isso aqui nós não devemos pensar que era um desprezo para com o trabalho social ou com o tratamento dos necessitados, porque na verdade não é. É apenas eles dizendo que não estaria certo eles assumirem aquele tipo de tarefa. Servir as mesas aqui pode dar a impressão de um trabalho inferior, não é? Porque aqui na nossa cultura brasileira já foi mais comum, não é? O pessoal da casa, a família senta e a doméstica vem, serve, traz os pratos, traz a comida. Isso é muito comum na nossa cultura, não é? Ainda hoje é. Então dá a impressão de que era um trabalho serviçal. Na verdade, a gente encontra, a gente sabe que na cultura judaica era exatamente o contrário. Os visitantes se sentavam à mesa e o dono da casa, aqueles que eram os senhores da casa, é que tinham o privilégio de servir aos seus convidados. Então, é o oposto do que... Veja como a visão cultural, às vezes, leva a gente a interpretar uma passagem, não é? No ambiente, na visão hebraica, judaica, isso aqui não representava nenhuma diminuição ou nenhum trabalho vergonhoso, mas era alguma coisa que era feito pelo dono da casa, servir as mesas. E esse ponto aqui, então, é muito importante. Tem um ponto aqui que eu esqueci, mas eu vou lembrar mais adiante, eu vou deixar para mais adiante. Então, primeira coisa, eles convocaram a comunidade. Embora eles fossem os líderes, eles queriam que toda a comunidade participasse na resolução daquele problema, o que já mostra que o modelo de igreja que se estabeleceu ou se organizou na Bíblia, ele não era o governo de um homem só. Os apóstolos não resolveram sozinhos de cima para baixo, eles chamaram a comunidade. Eles queriam a participação da comunidade na resolução daquele problema. Eles já sabiam o que é que vinha pela frente, em termos de organização de igreja. Segunda coisa, eles se recusaram a assumir aquilo que não era a responsabilidade dele. Terceiro, eles orientaram a igreja sobre a escolha de pessoas para tomar conta daquela área. E eles colocaram algumas condições. Verso 3. Por isso, irmãos, uma vez que nós não vamos tomar conta desse assunto, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Então, essa é a terceira decisão dos apóstolos. Eu queria aqui destacar algumas coisas. Primeiro, que eles pediram que a comunidade escolhesse. É diferente de apontar e nomear, de cima para baixo. Mas aqui era uma decisão que viria da comunidade. Quem seriam aquelas pessoas que estariam encarregadas de resolver aquele problema? Segunda coisa que eu quero destacar é que eles disseram que tinham que ser 7. Nós não sabemos por que 7. Pode até parecer pouco diante do tamanho do trabalho. Alguns sugerem que porque 7 na Bíblia é o número da perfeição. Não acho que o livro de Atos tenha que ser lido alegoricamente. Nós não temos... a verdade é que a gente não tem a menor ideia do porquê o número 7, mas foi o número que os apóstolos determinaram. Escolham 7. Vocês percebem que não foram os apóstolos que escolheram, mas eles deram a direção para a comunidade de como eles deveriam proceder. Deviam indicar 7 nomes. Eram homens, o que é bastante curioso, porque naturalmente uma mulher ou mulheres seriam as pessoas mais indicadas para fazer isso. O assunto não era viúva. Então, o mais natural seria mulheres para fazer isso, mas eles disseram que tinham que ser homens. E essa é uma das passagens que são comumente usadas para dizer que a única restrição que a Bíblia faz
no Novo Testamento, a participação da mulher na igreja é que ela ocupe uma posição de liderança, que ela seja ordenada, porque esses 7 vão ser ordenados pelos apóstolos, com imposição de mãos e tudo mais. Eles vão ter um cargo eclesiástico que implica em liderança, na igreja. Então, alguns apontam para esse fato aqui. E, no mínimo, é sugestivo, se não instigante, né, e provocador, essa questão. Por que 7 homens, quando eram viúvas que estavam precisando de assistência e assim por diante? A única resposta que eu tenho é que está em linha com o restante do Novo Testamento, que a liderança da igreja e o exercício da autoridade na igreja é reservado para o homem cristão qualificado. Embora, é claro, sem o auxílio das irmãs, nada disso poderia ser feito, ou a igreja não poderia ir avante, como nós temos inúmeros exemplos aqui. Outra coisa que a gente tem que notar aqui, na orientação que os apóstolos deram, é que eles exigiram que esses 7 homens fossem de boa reputação, ou seja, pessoas de confiança, pessoas que tivessem o respeito da comunidade. Por quê? Porque iam lidar com dinheiro. Eles iam pegar o dinheiro que viria da venda das propriedades, das ofertas dos crentes, e iriam aplicar aquele dinheiro. Por isso era necessário que fosse usar aquele dinheiro. É por isso que era necessário que eles fossem pessoas de toda confiança, ou, como diz aqui, de boa reputação. Não podia haver nenhuma sombra de dúvida sobre a intenção, o caráter daqueles homens, devido à função que eles haveriam de ocupar. E aqui é uma regra muito boa. Os apóstolos, eles disseram, nós não vamos querer mexer com dinheiro. Vocês elejam aí pessoas para cuidar dessa área, mas nós vamos nos dedicar à pregação da palavra. Seria ótimo se todo pastor tomasse essa decisão. Eu não toco no dinheiro da igreja. Nomeio um tesoureiro, nomeio uma junta patrimonial, nomeio um conselho fiscal. Transparência, porque a quantidade de pastores que caíram do ministério, foi expulso ou teve a sua reputação manchada por conta do vil metal, é muito grande. E aqui eu me lembro as palavras de um pastor, que já não é mais pastor, que falava sobre as 3 barras que derrubam qualquer pastor, né? É barra de ouro, barra da saia e conhaque de alcatrão de São João da Barra, né? São as 3 barras que derrubam qualquer pastor. Barra de ouro é a principal aí, se não a barra da saia. Então, os apóstolos sabiamente resolveram que isso aqui não era a seara deles. E eles pediram, então, que escolhessem homens de boa reputação. E aí vem, cheios do Espírito Santo. Ué, pastor, mas eu pensei que plenitude do Espírito Santo era para fazer sinais, prodígios, expelir demônio, ter poder extraordinário, espiritual, orar. Pois é, até para servir a Deus distribuindo cesta básica, precisar ser cheio do Espírito Santo. E ele diz, né, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Por que sabedoria? Porque quem vai cuidar desse tipo de coisa, ele precisa saber se a viúva está precisando de uma cesta básica ou se ela está precisando fazer um curso, se profissionalizar, arrumar um emprego e seguir em frente e por si só. Porque, às vezes, só dar a cesta básica cria dependência, desencoraja a pessoa sabe que vai receber. E ela perde o ânimo, o assistencialismo, né? Então, quem iria cuidar disso precisava de sabedoria, porque tem gente que precisa de dinheiro e tem gente que precisa de fazer um curso, tem gente que precisa de uma oportunidade na vida, de um emprego, e assim por diante. Então, não é qualquer um que pode administrar o dinheiro da igreja, não é só chegar e sair dando a quem está precisando. Calma. Existe a prática nas igrejas onde o grupo de diáconos é atuante, que quando alguém está com necessidade, os diáconos vão lá na casa da pessoa, conversa com a pessoa, conhece a pessoa, o ambiente familiar, pergunta se tem amigo, se tem parente, se não tem ninguém próximo que pode ajudar, antes de pesar na vida da igreja. Aliás, Paulo vai tratar disso na primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, quando ele fala das viúvas, e diz que não é para inscrever na lista de caridade da igreja as viúvas que têm filhos, porque os filhos têm que aprender a cuidar de suas viúvas, para não sobrecarregar a igreja. Então, precisa saber, na hora de fazer a ajuda, né? Não é só simplesmente chegar lá desse jeito. Então, tinha que ser cheio do Espírito Santo
e cheio de sabedoria. Daí vocês vejam como os apóstolos consideravam esse assunto extremamente importante. E a última providência, então, está no verso 4. No final do verso 3, penúltima, ele diz: para os encarregarmos desse serviço. Para os encarregarmos desse serviço. Eles seriam, então, essas pessoas, esses 7 homens, com essas qualificações, eles seriam encarregados desse importante serviço que era ajudar as viúvas. E a última decisão dos apóstolos, está aí no verso 4, foi estabelecer as prioridades. Quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Quanto a nós, esses vão cuidar agora desse serviço, mas quanto a nós vamos nos consagrar, nos dedicar, nós vamos empregar o nosso tempo em 2 coisas. Orar, isso aqui significa, como ele fala, a oração, no grego, isso aqui está articulado, tem um artigo, então pode se referir à oração pública e à oração em particular e em privado, pelo crescimento da igreja, pela vida deles, pelos doentes, pelos necessitados. Não faltava assunto para os apóstolos se dedicarem à oração, em conjunto ou em privado. E a segunda prioridade é o ministério da palavra. A palavra ministério aqui é a palavra grega diaconia, e aqui, que é a mesma palavra que vai aparecer aí no verso, primeiro. Essa palavra aparece aqui 3 vezes no texto grego. No verso 1, esquecidos na distribuição diária. Essa palavra distribuição, ela na raiz você tem a palavra diaconia. E depois você tem aqui, no verso 3, para os encarregarmos desse serviço. E agora no verso 4, quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério diaconia da palavra. Então, nós temos 2 ofícios aqui: o ministério aos pobres, diaconia aos pobres, e o ministério da palavra, a diaconia da palavra. E desde cedo esse se tornou o padrão das igrejas do Novo Testamento. 2 ofícios: os presbíteros / pastores, que se dedicavam à liderança espiritual das igrejas, ao ministério da palavra, e os diáconos, que se dedicavam ao ministério entre os pobres e os necessitados. Então, biblicamente falando, nosso entendimento é que só tem 2 ofícios na igreja: presbítero, que é a mesma coisa de pastor. Pastor é apenas um presbítero que se dedica a pregar a palavra, enquanto que os outros cuidam mais da organização e de reger a igreja. E os diáconos, que são responsáveis pelos pobres e pelos necessitados. Isso a gente vai ver mais adiante, quando Paulo, ao fundar igrejas, ele estabelece presbíteros nessas igrejas. Também uma coisa para a gente notar aqui é o foco dos apóstolos naquilo que é o chamado deles. Infelizmente, hoje eu sei, e às vezes não é culpa do pastor, a igreja é pequena e o pastor não tem gente para auxiliar, e ele abre a igreja, fecha a igreja, limpa a igreja, troca a lâmpada, pinta a fachada do templo, agoa as plantas do jardim da igreja, prega, visita, batiza, faz casamento, né? E, no fim, o que ele deveria fazer, que era pregar a palavra, orar e pregar a palavra como sendo sua vocação principal, se perde no meio de tarefas administrativas que o pastor tem que fazer. O ideal, e às vezes a igreja mata o pastor na unha assim, porque não dá um salário, não dá um sustento digno para que ele possa fazer o que ele tem que fazer. Ele é obrigado a ter um outro trabalho, é obrigado a ter uma função, trabalhar de Uber, trabalhar de ajudante de pedreiro, ou então ser professor na rede pública ou em escola particular, porque não tem condição de sustentar a família. A igreja não dá condição de sustentar a família. E aí ele não tem tempo para orar e não tem tempo para pregar. Qual o tempo que ele tem para preparar o sermão para domingo? No sábado. Aí ele vai sacrificar o tempo com a família, né? A família vai sofrer. E quando chega no domingo é aquela comida ralinha, né? Superficial, sem profundidade. Não é porque ele não queira, mas é porque ele não tem condições, às vezes nem para comprar livro, para poder estudar e trazer o significado correto da palavra de Deus para o seu povo. Os apóstolos aqui tomaram a decisão correta. Nossa prioridade é oração e ministério da palavra.
E essa é a prioridade que os pastores deveriam estabelecer também. Então, primeiro, já vimos qual foi o problema. Segundo, vimos a estratégia dos apóstolos para resolver o problema, a eleição de 7 homens com condições morais e espirituais para tratar da questão financeira, e aí o resultado e a efetivação da decisão do verso 5 até o verso 6. Diz aí no verso 5 que aquele parecer dos apóstolos agradou a todos. Foi uma palavra sábia, foi uma palavra dita corretamente. Deus aqui, com certeza, guiou os apóstolos com essa sabedoria. E então eles elegeram, e aí vem a lista dos 7. Nós não sabemos como foi essa eleição, não temos a menor ideia. Mas a comunidade escolheu 7 pessoas. Os 7 são esses. Primeira observação. Os 7 nomes são gregos, o que significa que foram eleitos 7 helenistas. E o que significa que a igreja entendeu que, para não deixar dúvida de que não tinha preconceito, eles iam pegar do grupo que estava reclamando e colocar para tomar conta. E aí acabou a reclamação. Não tem, os helenistas iam reclamar de quê agora? Porque eram helenistas que estavam agora administrando a cesta básica e o dinheiro das viúvas. Então, os 7 nomes são de judeus gregos. Quais são? Primeiro, Estevão, que é qualificado como um homem cheio de fé e do Espírito Santo, porque o capítulo 7, que vem em seguida, vai tratar dele. Ele é a pessoa central, a personagem central do capítulo 7, onde ele vai se apresentar como o primeiro mártir da igreja cristã. Então, dito aqui que ele é cheio de fé e do Espírito Santo. Depois, Filipe, que nós vamos descobrir no capítulo 8, também era um evangelista e leva a palavra de Deus às regiões de Samaria. Sobre Prócoro, Nicanor, Timão e Pármenas, nós não sabemos de nada a respeito deles. Não temos nenhuma informação mais a respeito deles, nem na Bíblia e nem na tradição. E tem o Nicolau, que é prosélito de Antioquia. O que é que significa? Um prosélito era um grego, era um gentil, que se circuncida para se tornar parte do povo de Israel. É chamado prosélito. Então, ele se tornou judeu através da circuncisão, mas era considerado como helenista. A origem dele era helênica, o nome dele é um nome grego. Alguns acham que mais tarde, isso aí a tradição da igreja fala, mais tarde esse Nicolau se desvia e ele cria a seita dos nicolaítas, que aparece lá no livro de Apocalipse. Mas a gente não tem certeza, espero que não tenha sido isso, porque ele é um dos 7, como esse grupo ficou conhecido. Aqui mesmo no livro de Atos, mais adiante, esse grupo vai ser chamado o grupo dos 7. Então foram estes homens escolhidos dentro daquelas condições. Depois que a escolha foi feita, veja no verso 6, a comunidade apresentou os homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. Eles oraram pedindo e reconhecendo que todo aquele processo era de Deus, pedindo que Deus conduzisse a vida daqueles homens e reconhecendo que Deus era o originador dos ofícios, dos dons e de todo o trabalho que se faz na igreja. Por isso a necessidade de oração. E em seguida a imposição de mãos, que era um costume do Antigo Testamento. Quando o sacerdote ia ser consagrado, às vezes quando algum rei ou algum juiz ia ser consagrado pelo profeta, havia imposição de mãos, que dá a ideia de transferência de autoridade e de poder. E era isso que os apóstolos fizeram aqui. Eles transferiram a autoridade para aqueles homens administrarem aquele serviço, tomarem conta daquele serviço. Notem que só existe 2 tipos de imposição de mãos no Novo Testamento. A imposição de mãos para diáconos, que acontece aqui, e a imposição de mãos para presbíteros, que você vai encontrar em Atos 14, por exemplo, o apóstolo Paulo impondo as mãos, ou mesmo a referência feita por Paulo a Timóteo, de que ele foi ordenado pela imposição de mãos do presbitério. Por que eu estou dizendo isso? Porque os apóstolos nunca impuseram as mãos em alguém para ser apóstolo. Não tem sucessão apostólica na Bíblia. Não tem. Nós vamos ver que logo em seguida aqui vai morrer Tiago, o apóstolo Tiago. Os apóstolos não chamaram alguém, impuseram as mãos para substituir Tiago.
não tem sucessão apostólica. O número era 12, o Espírito Santo tinha que vir com o número 12, certo, de apóstolos. Uma vez que isso aconteceu, eles foram morrendo e eles não foram substituídos. Por que eu digo isso? Porque a Igreja de Roma, ela se gloria de que o Papa é o sucessor dos apóstolos, que Pedro impôs as mãos sobre alguém e lhe passou o manto apostólico, que passou para alguém, que passou para alguém, e que hoje o Papa Francisco é o sucessor apostólico de Pedro. Só que isso é da tradição católica, não tem nenhum lugar na Escritura. Os apóstolos impuseram as mãos nos diáconos e nos presbíteros, só. Não tem mais imposição de mãos para nada no Novo Testamento, a não ser em algum caso de cura, não é? Que é relatado, mas estou falando de ofícios. Não tem absolutamente nada além disso. Com essa imposição de mãos, eles estavam instalados e prontos. Notem, a comunidade escolheu, mas quem ordenou foram os apóstolos. E o texto termina com a descrição dos efeitos positivos dessa medida. Olha só, verso 7, a palavra de Deus crescia. Em Jerusalém, o número dos discípulos aumentava e também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. 3 coisas que Lucas nos diz aqui sobre o crescimento da igreja. Primeiro, que a palavra de Deus crescia. Explico o que é isso. A palavra de Deus crescia. Não era o número de pessoas que cresciam, era o número de pessoas que cresciam. Mas essas pessoas eram adicionadas à igreja através de quê? Da pregação da palavra. Então, quando Lucas diz crescia a palavra, é a mesma coisa dizer crescia o número de pessoas que ouvia a pregação, a palavra de Deus e acreditava. Você percebe como o crescimento da igreja e a pregação da palavra andam juntas. Tem gente que quer encher a igreja hoje, contrata palhaço, faz show, né, faz espaço pirotécnico, faz tudo para agradar o cliente. Biblicamente falando, a igreja cresce pela palavra. Por isso, dizer crescia a palavra de Deus é a mesma coisa de dizer crescia o número de gente que se convertia. O crescimento da igreja é o crescimento da palavra, ou vem pela palavra, não tem outro método. Segunda coisa que Lucas diz, que o número dos discípulos aumentava. Segunda vez que aparece a palavra discípulo, e indicando aquele que segue um mestre, aquele que é aprendiz, que está sendo ensinado. Esse número aumentava de gente que se convertia ali em Jerusalém. E terceiro, um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Os sacerdotes eram responsáveis pelo culto, pela oferenda de sacrifícios no templo, e eles reconheceram que o sacrifício de Jesus era o cumprimento daquilo que eles faziam todo dia no templo, que era matar animais. E eles abandonaram o serviço sacerdotal, e eles se dedicaram e seguiram o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que ofereceu um único sacrifício pelos nossos pecados. Os sacerdotes, que era o grupo mais duro de Jerusalém, muitos se converteram diante da pregação da palavra de Deus. Deixe-me terminar aqui, queridos irmãos, lembrando algumas coisas práticas que eu falei aqui. Primeiro, o fato da igreja primitiva ser uma igreja cheia do Espírito Santo, ter a presença dos apóstolos e de sinais e prodígios, não evitou que houvesse pecado, murmuração, reclamação, e ela escapou por um triz de ser dividida por conta desses problemas. Então, igreja perfeita, nunca. Nós estamos na igreja militante, igreja sofrida, igreja marcada pelo pecado até a vinda de Cristo Jesus. Segunda coisa, grande parte dos problemas da igreja poderia se resolver se os líderes usassem de sabedoria e estivessem dispostos a tomar medidas certas em amor, confiança e transparência. Os apóstolos não se apegaram ao poder, dizendo somos nós que controlamos o dinheiro. Somos nós que vamos dizer quem vai receber ou não. Eles não se apegaram a isso. Eles entenderam que outras pessoas deveriam fazer isso. Quando a liderança da igreja é humilde, é sábia, e entende que Deus pode usar outras pessoas para fazer o trabalho, boa parte dos problemas da igreja se resolve. Infelizmente, muita confusão é feita quando centralização, busca de poder, desconfiança, não prestação de contas, e aí os problemas acontecem com muita facilidade.
Terceira coisa que eu queria notar aqui para vocês é que os próprios apóstolos estruturaram a igreja, criando e ordenando esse grupo de auxiliares. Eu digo isso porque os desigrejados, eles criticam a igreja organizada. Eles dizem que é coisa humana, esse negócio de estrutura, né, CNPJ, endereço, prédio. Claro, no tempo dos apóstolos, nenhuma dessas coisas era possível. O cristianismo era religião banida. Mas não quer dizer que a igreja não tinha uma estrutura mínima. E quem fez essa estrutura? Os próprios apóstolos. À medida que a necessidade ia surgindo, o que eles fizeram? Criaram um grupo de auxiliares. Mais adiante, eles vão nomear os presbíteros. Mais adiante, vai ter a lista de viúvas, de gente que pode participar ou não. Ou seja, no Novo Testamento, você já percebe uma estruturação da igreja. E à medida que os anos e os séculos passaram, era preciso que ela fosse se sofisticando, por assim dizer, para atender às demandas da época. Hoje em dia, para funcionar, a gente precisa de licença do governo, tem que ter CNPJ. A igreja, para reunir as igrejas em casa, pode, né? Mas quem vai cuidar das crianças? Quem vai cuidar das crianças, aquela barulhada toda? E tantos outros problemas que reunião de pequenos grupos, a gente sabe, traz também. Então, é muito fácil o pessoal ficar de fora e criticar a igreja organizada. Né, ser um mínimo de conhecimento bíblico ou da história, ou em termos práticos de experiência com igrejas pequenas e igrejas grandes. E a última coisa que eu queria falar para os irmãos é que esse texto nos avisa da importância de gente qualificada, mesmo para aquilo que parece um trabalho sem importância. Quando a gente vai dizer assim, nós vamos eleger pastores e presbíteros na igreja, então, né, qual é o padrão? Né, tem que ter esse requerimento e tal. Gente, é o mesmo requerimento quando a gente vai nomear alguém para o grupo de louvor. Vai cantar no grupo de louvor? Vem cá, vamos ver aqui sua vida. É cheio do Espírito Santo? Tem boa reputação? É uma pessoa que, estando lá na frente, chegando o seu vizinho, ele vai olhar e dizer, está cantando na igreja, eu conheço esse cara, é meu vizinho, cara de pau. Fica lá dizendo palavrão, bate na mulher, está cantando na igreja. Para qualquer função na igreja, é preciso que a pessoa seja qualificada. Nós não podemos usar cargo na igreja para agradar ninguém. Sabe o filho de fulano? Ele é um guitarrista, mas ele está meio afastado da igreja. Convida ele para tocar na banda da igreja, quem sabe assim ele volta. Mas cargo na igreja não é usado para isso, não. Não é usado para isso, não. Que ele se converta, que ele se arrepende, mude de vida. Aí venha servir a Deus. Exatamente porque a gente não toma conta disso e a gente não presta atenção nas qualificações que a Bíblia manda, como por exemplo aqui, é que a gente coloca na liderança gente que não era para estar ali. Colocar é fácil, tente tirar. Aí você vai ver a confusão que é tirar a pessoa daquela posição uma vez que ela chegou até lá. Que Deus nos ajude, irmãos, que Ele nos dê um avivamento espiritual na nossa igreja brasileira, para que a gente volte cada vez mais para a palavra de Deus como nossa regra de fé e prática. Amém?